comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 26 e 27, as palavras de Dário, do rei Dário. Daniel 6, 26 e 27. Essas palavras Dário relata e faz um decreto na Babilônia e províncias sobre o Deus de Daniel, que é o Deus do José, o Deus da Maria, é o Deus da Clara, é o Deus do Cláudio, é o Deus de todos nós, amém? Daniel 6, 26. Amém? Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu, na terra, e ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Podemos assentar. Daniel nos oferece um exemplo muito enriquecido sobre alguém muito jovem, separado da sua família, arrancado da sua terra natal, lançado numa terra estranha, com costumes estranhos, não apenas costumes estranhos, mas uma terra que ela falava totalmente o contrário, tudo aquilo que Daniel cria, acreditava e foi ensinado. E a Bíblia diz assim, que quando Daniel chega na Babilônia, ele tem da parte de Deus uma direção e uma força para se impor contra qualquer situação que viesse desaboná-lo como servo de Deus. Porque Daniel não podia, por causa de toda a situação que pairava sobre o país, garantir a sua situação territorial. Ele não podia garantir ficar em Israel ou em Judá. Ele teve que ficar na Babilônia, porque assim Deus quis. Daniel não podia garantir que o rei que governasse sobre ele fosse um rei temente a Deus ou fosse um rei que servisse ao Senhor. Não, porque quem governava na época era Nabucodonosor. Mas o que Daniel não podia aceitar é que alguém influenciasse ou ditasse alguma regra ou alguma conduta com respeito a ele, Deus. Isso não. Assim como nós. Às vezes nós não podemos impedir o lugar, o território em que nós estamos. Às vezes você é obrigado a estar num lugar ou a ir num lugar. Às vezes você está subordinado a pessoas que não são pessoas boas. Mas o que você e eu, nós não podemos nunca admitir é que nenhum lugar, ou domínio, ou qualquer outra situação venha tirar de nós a nossa postura de fidelidade diante de Deus. Por quê? Porque a minha postura de fidelidade, a sua postura de fidelidade, é que nos vai garantir o nosso salvo-conduto onde quer que nós estejamos e debaixo de qualquer domínio humano que estejamos. Quem operava na Babilônia era Satanás e suas miríades, porque era uma terra cheia de demônios, cheia de idolatria, cheia de sacrifícios a demônios. Só que Daniel não podia impedir isso, não. Ele estava numa terra que pertencia a um governo da Babilônia e cujo governo da Babilônia se rendia a Satanás e suas miríades. Só que o que ele podia impedir, ele fez. Era não participar daquilo. E a Bíblia diz que essa situação em Daniel fez com que ele achasse graça aos olhos de Deus. Deus firma com Daniel uma aliança de fidelidade. Por quê? Porque as bênçãos são reciprocidade. Ou seja, as bênçãos são resultados daquilo que eu tenho oferecido, daquilo que eu tenho levantado da terra ao céu. Daniel levanta a fidelidade. E o que ele recebe de volta? Fidelidade da parte de Deus. Deus começa a expressar um certo cuidado especial para com Daniel. Um cuidado de preservação, de integridade física, moral, espiritual, emocional.
Quando Pedro diz assim que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está falando o quê? Sobre a sede, o desejo de Satanás de tragar tanto a mim quanto a você. Daniel sabia que por trás de todo aquele paganismo, aquela idolatria da Babilônia, havia um principado, um governo, um domínio, do qual nós vamos estudar mais adiante, que era todos os governos e as miríades satânicas e malignas. Só que Daniel tinha bem posto dentro de si que não importa se ele estivesse dentro de um território satânico, feiticeiro, o que havia dentro dele era uma comunhão muito bem estabelecida diante de Deus. Existem pessoas crentes que são tão frágeis, que se uma pessoa olha para ele, e essa pessoa ela é um feiticeiro, um macumbeiro, um outro, será que ele vai fazer algum trabalho para mim? Será que? O que ficava muito bem claro em Daniel, e ele deixava isso explícito a quem quisesse ver, é que ele amava a Deus, ele era fiel a Deus. E o resto era resto. É isso que lhe interessava. Essa postura dele, firmeza, fez com que ele tivesse da parte de Deus toda essa graça e esse poder. Ele foi crescendo. Daniel foi crescendo no governo. Você olha aqui uma pessoa que podia estar como qualquer outro judeu, na lavoura, na agricultura, não que isso fosse uma coisa diminuta, mas pela fidelidade dele a Deus, Deus foi colocando ele em situações altas. E de repente Dário assume o trono, no lugar do filho de Nabuco, e Dário olha para Daniel e diz assim, esse moço é um moço diferenciado. E Dário começa a simpatizar com o Deus de Daniel. E a Bíblia diz assim que Dário resolve colocar 120 homens acima das províncias. Porque era muito grande, ele queria ter um pouco de tranquilidade, ele queria pessoas que pudessem administrar tudo aquilo que ele havia conquistado na guerra. E dentro desses 120 homens, a Bíblia diz no capítulo de número 6, versículo de número 2, ele diz assim, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então 120, ele ia escolher 3 homens para governar. De repente ele pensa bem. Ele diz assim, espera aí um pouquinho, eu percebo que dentro desses 3, Daniel foi passando a seleção. Foi passando. Ele chega dentro dos 120, ele passa para os 3, aí o rei olha para ele e diz assim, esse moço é melhor que todos os outros 2. Então ele planeja colocar como José, debaixo dele só Daniel. E aí Daniel arruma inimigo. Eu quero dizer para você que só existe uma forma de você não ter inimigo. Você quer descobrir? Só existe uma forma de você não ter inimigos. Qual é? Você quer descobrir, quer vivenciar ela? Quem quer vivenciar uma forma de não ter inimigos? A única maneira de você não ter inimigo é você ser covarde, letárgico, parado, destemperado, desequilibrado. Você não vai ter inimigo. Mas a partir do momento que você resolve dar certo, é impossível você não gerar inimizades. É impossível. Isso você precisa entender. Mas você precisa estar preparado para os inimigos que você vai gerar. Pastora, qual é a escola que eu tenho que frequentar para estar preparado contra os meus inimigos? Nenhuma. A única preparação que você precisa contra os seus inimigos é que nunca, jamais eles podem ter sua atenção. O que alimenta os seus inimigos é a sua atenção. Dê atenção aos seus inimigos e eles conseguirão o que eles querem. Sua atenção deve estar sempre no seu foco. Seu Deus, seu trabalho, sua obra, sua fidelidade, seu afinco, sua determinação. Porque quando aquilo que você tem perde o seu foco e o seu foco vai parar nos seus inimigos, o que você tem está à mercê e abandonado. O que os seus inimigos merecem de você
que você os ignore. Eu fico olhando para alguns crentes, que eles dão tão atenção aos seus inimigos, aos seus rivais. Mas porque eu tenho um mercadinho, abriu um mercadinho na esquina. Cuida do seu mercado, da sua horta, do seu terreno. Cuida daquilo que Deus te deu. Faça o melhor que você puder. E o Senhor teu Deus, a quem você tem servido, Ele é quem te honra. Existem pessoas que a fé deles em Deus é uma fé tão fraca, que eles não conseguem ter adversários. Eles não conseguem lidar com adversidades. Não interessa, pastor, existe uma pessoa no meu trabalho que está querendo me derrubar. Ela só derrubaria se você estivesse firmado na areia. Mas como você está firmado na rocha, ela não vai te derrubar. É isso que você precisa entender. Pastor, o meu gerente está me perseguindo. Não interessa, faça o teu trabalho. Seja fiel, seja honrado, seja fiel a Deus. Coloque o foco em Deus, olhe para Deus, ninguém vai conseguir te fazer dano. É isso que nós precisamos entender. Quando você tira o foco de Deus e você começa a dar atenção àquilo que o seu inimigo está dizendo, porque estão falando de mim, porque estão fazendo. Para com isso, para com isso. O seu inimigo só merece uma coisa, desprezo. É só isso que ele merece. Se existe alguém que quer competir com você, ou lançar em você uma conduta de competitividade, ele vai ficar sozinho e perdido, porque você não é competitivo, você é vencedor. Você não troca figurinhas com ninguém, você é vencedor, você é abençoado, e ponto. Fica com medo. Eu vejo crente ficando com medo. Eu estou com medo porque apareceu. Eu estou com medo porque o outro produto. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Que isso? Você não confia no Deus que tem te estabelecido até aqui. Você não confia no Deus que tem te abençoado até aqui. Este é o Deus que te ama. Esse é o Deus que tem aliança contigo. Ser fiel, cuida daquilo que Deus tem posto na sua mão, com o mesmo afinco, determinação, com a mesma gerência. E o mesmo Deus que te prosperou, Ele vai continuar te abençoando. Tire os olhos dos seus inimigos. Daniel sabia de todo o complô que tinha contra ele. Ele sabia tudo aquilo que estava levantado contra ele, as conversinhas nos bastidores, os diz que diz, as invejas, tudo. O que ele fez? Nada, ou melhor, continuou fazendo o que ele fazia antes. Ele não mudou o seu comportamento porque apareceu o inimigo, porque alguém está dizendo alguma coisa, porque alguém está falando alguma coisa. Ele continuou fazendo o que ele fazia antes. Ele continuou sendo o melhor gerenciador da Babilônia. Ele continuou sendo a pessoa mais confiável do rei, sendo Nabucodonosor, sendo Dário, seja quem for. É isso que ele continuou sendo. Por quê? Porque Daniel tinha um parecer para prestar a Deus. E a Bíblia diz que esses homens começaram a procurar em Daniel um meio de colocá-lo numa situação diminuta, numa situação vexatória, numa situação ruim. E eles começaram a olhar e vasculhar a administração dele. Começaram a olhar o gerenciamento dele. Não encontravam nada. Ele era perfeito em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia da melhor maneira. Assim como Paulo diz, você quando trabalha para alguém, você tem que fazer o melhor. O melhor, porque você está fazendo para o Senhor. Às vezes eu fico observar os crentes que acham que o nosso Deus não é um Deus da entrelinhas. Meu patrão não está vendo agora, eu tenho ainda 10 minutos, estou aqui sossegado, tranquilo. Seu patrão é Deus, Ele é Deus. Você que trabalha para você, você tem que ser mais fiel ainda. Porque você tem outras cabeças lá, pais de famílias, pessoas que dali tiram o sustento para levar para a família. Enfim, nós temos que ser fiéis. Nós temos que fazer o nosso melhor. E Daniel era assim. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo de número 4.
Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Nada. Tudo que ele fazia da melhor maneira. Tudo. Então eles olharam e disseram assim: então nós precisamos olhar o que a religião dele diz. Dentro da religião dele, nós temos que bolar um plano. É igual o diabo, igualzinho Satanás. Satanás, para tentar Jesus, ele usou toda a escritura, partes da escritura. Ele usa a escritura. Então, o que aconteceu com os inimigos? Eles disseram assim: vamos olhar na escritura. Você sabia que Satanás conhece a escritura mais do que todos nós? E ele usa a escritura muitas vezes para lançar tropeço nas nossas vidas. Por quê? Porque ele só pode tocar em nós quando nós burlamos a escritura. Se nós estivermos dentro da palavra, aquele que está no verbo, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ele não pode. Ele só pode fazer você perecer se ele conseguir fazer você tropeçar na palavra. Se ele fizer com que você se desvie da palavra, com que você desobedeça a palavra, então ele pode lançar investimento contra a sua vida. Do contrário, não. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar meios dentro de você contra a palavra, para que você fique descoberto, para que você fique vulnerável, e então ele possa lançar tropeços a você. Onde é que eles buscaram? Na própria religião de Daniel. Então o que nós temos que entender, que nós precisamos saber o que é que está escrito, para que nós não tropecemos na palavra, para que nós obedeçamos a palavra, para que nós não sejamos incutidos em perdas, ou então soframos agravos na situação de estarmos em brecha e descobertos. A Bíblia diz assim no versículo 5, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eu vou dizer uma coisa para você: você é uma pessoa fiel? Fiel ao seu patrão, fiel ao seu trabalho, fiel naquilo que você faz? Uma pessoa honrada, uma pessoa que faz as coisas sem murmuração, que faz as coisas com gratidão, com alegria, que o seu dia, o seu trabalho é uma festa. O sucesso não está no seu diploma. O sucesso não está em você sentado atrás de uma cadeira. O sucesso está em você gostar do que você faz e fazer bem o que você faz. E isso é o sucesso. Existem pessoas que não gostam do que faz. Como é que você pode orar a Deus pedindo a Deus: Senhor, me abençoe? Você não tem o feeling do serviço, você não tem nada a ver com aquele trabalho, não vai prosperar. Por mais que o Senhor teu Deus, Ele é abençoador, você não vai prosperar. Nós precisamos fazer aquilo pelo qual fomos chamados, aquilo que nós gostamos de fazer, que fazemos com os pés nas costas. Temos prazer, temos alegria em fazer o que fazemos. Nisso está a nossa prosperidade. Por que Daniel era próspero? Daniel amava o que fazia, porque ele fazia para Deus. Quando você está trabalhando, você tem que fazer para o Senhor o melhor, com alegria, com festa no seu coração, servindo ao Senhor. Existem pessoas que chegam de tarde do trabalho, estão cansadas fisicamente. Isso é normal. Mas existem pessoas que chegam à tarde, elas não estão só cansadas fisicamente, elas estão detonadas emocionalmente, porque fizeram o que não gostam, estiveram perto de pessoas que não suportam. Isso está adoecendo elas, está acabando com a vida delas. O que você precisa entender e compreender: ame o que você faz, se dedique ao que você faz. Faça aquilo para o Senhor da melhor maneira. Nada foi encontrado em Daniel. E a palavra do Senhor diz que eles disseram: vamos procurar na lei do seu Deus. Então, eles chegaram para Dário e disseram assim a Dário: Dário, vamos fazer um acordo?
E durante 30 dias ninguém vai fazer súplica ou oração ou qualquer outro Deus. Vamos ver como é que funciona? Versículo 7, todos os presidentes do reino e capitães e príncipes e conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirme a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Existia uma cláusula que nenhuma lei dos medos e dos persas podia ser revogada. O rei não sabia nada que tinha por trás daquilo, ele gostava muito de Daniel, mas ele não sabia da trama, ele não sabia dos planos. E o rei foi e falou, tudo bem, assinou. Existem leis, sentenças, que muitas vezes são promulgadas contra a minha vida e contra a sua vida. Leis assinadas contra a minha vida e contra a sua vida. Sentenças. Sentenças de maldições. Sentenças de malignidade. Sentenças que incluem sofrimento, perdas, danos. Muitas. A palavra do Senhor diz assim, que Satanás é desesperado para que possa trazer na minha vida e quanto na sua, tudo aquilo que ele puder de dano, de sofrimento, de ruína. Satanás trabalha 25 horas por dia, se for necessário, para que ele possa fazer com que a sua vida tenha um ensejo, uma história, se não igual, mas parecida com a dos seus pais, com a da sua família. Fazer visitar em você histórias de depressão, de doença, de enfermidade, de caos, de miséria. É isso que Satanás faz. Roubo, morte e destruição. Ele não aceita que você foi arrancado do inferno. Se existe algo que Satanás não consegue aceitar, é que ele tinha tanto a mim quanto a você nas mãos. Ele tinha a minha vida, a sua vida, o meu futuro, o seu futuro, a minha eternidade, a sua eternidade. Ele tinha tudo para fazer de você, igual se não pior aquilo que seu pai, sua mãe, seus avós viveram. Ele queria usar todo aquele dano emocional que você sofreu, dentro daquele contexto familiar, de rejeição, de abandono, de pais malucos, desequilibrados, ignorantes, ou às vezes inocentes, mas no mundo perdido. O desespero de Satanás de visitar na sua vida aquele comportamento materno, aquele comportamento paterno, de fazer com que você vivesse aquelas sentenças destrutivas. Visitar sobre você pobreza, miséria, enfermidade, doenças, falência. Para fazer com que você achasse que a sua vida e que viver aquilo era natural. Afinal, os seus pais viveram daquela maneira. Fazer com que você fosse visitado por adultério, por divórcio. Que os seus filhos fossem criados sem pai, sem mãe, como você, como alguns de nós fomos. Fazer com que você rejeitasse os seus filhos, como muitas vezes nós fomos rejeitados pelos nossos pais. Esse era o objetivo primórdio de Satanás. E quando ele percebe que nós saímos do foco dele, do alcance dele, o desespero dele é fazer com que ele consiga levantar novamente sentenças, leis, regras contra nós e sobre nós. A Bíblia diz que o rei assina o edito. E o edito proibia que alguém orasse e pedisse a qualquer rei ou Deus. Mas Daniel tinha um bom costume, um bom hábito. Ele era um homem que orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E ele sabia.
Ele já tinha uma idade avançada, isso quando aconteceu com Daniel, ele não era nenhum jovenzinho. Daniel sabia que o que tinha mantido ele ali na Babilônia não era a inteligência que ele tinha, não era a interpretação de sonhos que ele tinha, mas era a fidelidade que ele tinha para com Deus. Então ele não podia deixar de orar. Existem pessoas, quando editos e leis se levantam, a primeira coisa que eles fazem é deixar de vir aos cultos, deixar de orar. Levantou um edito, uma lei, uma regra, Satanás levanta uma aflição, levanta uma tempestade, Satanás levanta uma enfermidade, Satanás levanta um problema familiar. A primeira coisa que eles fazem é prostrar-se diante daquele problema, daquela circunstância e deixar de orar, de buscar a Deus. Está perdendo a única firmeza, potencialização que eles têm. Daniel sabia que o que mantinha livre de pé e salvo era a sua fidelidade, sua comunhão para com Deus. Ele sabia disso. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Satanás levanta situações e circunstâncias para amedrontar você, para fazer com que você diminua o seu ritmo, para fazer com que você, ele podia muito bem orar no banheiro, ajoelhado, escondido, podia ou não podia? Senhor, eu não vou orar mais com a janela aberta como de costume, porque na oração de Salomão, Salomão diz assim: Senhor, quando o teu povo for desterrado para terras distantes e abrir a janela para o lado de Jerusalém, e então orar ao Senhor, o Senhor escuta a oração. E o que Daniel estava fazendo era cumprir a palavra. Ele estava desterrado, ele estava longe da sua cidade, e ele abria todos os dias a sua janela 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém e clamava a Deus. Ele podia dizer: Senhor, eu vou orar a mesma coisa, só que eu vou orar no banheiro, escondidinho no meu recôndito, onde ninguém pode me ver. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele tinha um dever. E qual o dever que ele tinha? Ser fiel e transparente. Era aquilo ou aquilo. Um outro crente poderia dizer: mas vamos supor que Daniel vai se aconselhar com o pastor. Pastor, tem um edito, uma regra, e eu posso, por exemplo, para que ninguém me veja, eu posso entrar no quarto, na minha recâmara, e eu posso dobrar o joelho ali e falar com Deus. Filho, claro que sim. Você está orando a Deus da mesma maneira. Você está falando com Deus. Espera passar 30 dias, e depois você volta a fazer a mesma coisa. Será que Deus merece de nós que nós mudamos, que nós soframos alterações no nosso culto? Será que é digno muitas vezes o que nós temos feito? Quando nós estamos tristes, o nosso culto sofre. Quando nós estamos aflitos, as nossas frequências nos cultos sofrem. Quando nós estamos enfermos, doentes, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos sendo perseguidos, as nossas orações diminuem. Será que isso é digno? Não, não é digno. Não é, isso é o que o diabo quer. Mas isso não era caracteres de Daniel. Era o que Satanás queria. Mas Daniel não era dessa maneira. Daniel continuou do mesmo jeito, abrindo a janela, dobrando o joelho e fazendo a oração. A Bíblia diz assim no versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você vê aqui, e Daniel começou a clamar, pedindo: o Senhor está vendo que eu estou sendo fiel, dobrando os joelhos, então me livra desse edito, me livra dessa lei, me livra, me livra, me livra. Você viu ele fazendo isso? Não. Ele não muda a oração dele uma vírgula. Dobrava o joelho dele dizendo: Senhor, te dou graças, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me sustentado. A oração dele continua a mesma coisa. Inabalável. Inabalável. Por quê?
Daniel não estava debaixo do domínio nem do governo, nem de Dário, nem de Nabucodonosor, nem de rei nenhum, nem de Babilônia, grande nação. Ele não estava debaixo do governo. Nós não somos desta terra, nós somos peregrinos nesta terra. Nós não estamos debaixo do sistema deste mundo. Quem governa sobre nós tem nome. Esse é o domínio acima de todo governo, de todo reino, de todo principado e de toda potestade. Jesus Cristo. Não acreditamos em um Deus medroso, num Deus que muda segundo o comportamento do homem, um Deus que se esconde diante de uma ameaça. Então, se Ele não é e eu não sou, e você também não é. É assim que nós temos que viver, é dessa maneira que tem que ser o nosso proceder. Por quê? Porque Daniel sabia o Deus que ele cria, que era um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus inabalável. Eu queria que você fizesse uma pequena avaliação no Deus que você serve. Seu Deus é grande, é único, é sobretudo, é poderoso, é soberano, manda, governa, está acima de todo decreto, de toda maldição, de toda lei, de toda regra, de todo apetite satânico. Então não temas, por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E a Bíblia diz que quando viram Daniel prostrado, foram dizer ao rei: Rei, vimos Daniel prostrado, e segundo a lei dos medos e dos persas, isso não pode mudar. O Senhor tem que lançar Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz assim no capítulo 6, a parte B do versículo de número 12, a última parte, depois dos 2 pontos. Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aquela lei não podia mudar. Estava assinada pelo rei. Existem leis nessa terra que não mudam e que são feitas apenas para nos prejudicar. Mas quem diz que nós precisamos que elas mudem? Nós só precisamos dessa lei aqui, ó. É essa palavra que nós precisamos. Amém? A Bíblia diz assim, no versículo 13: então responderam ao rei. Daniel fazia oração. 14: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. O rei quis fazer algo por Daniel. Então ele propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo, e ele não conseguiu. Você sabe por que às vezes Deus não permite que você seja salvo ou ajudado por alguém? Você sabe por quê? E às vezes você fica revoltado com isso. Tem crente que não conhece o Deus que ele serve. Quantas vezes Deus não permite que você seja socorrido por ninguém? Por quê? Porque Ele quer ensinar você que Ele é o seu socorro. Ele não quer que você seja ajudado por ninguém, porque Ele quer ensinar você que Ele é o seu amparo e sua ajuda. Ele quer nos ensinar a confiarmos nele. É isso que nós precisamos entender. O rei tinha muito empatia por Daniel e queria ajudá-lo, resgatá-lo, livrá-lo daquela situação, mas ele não pôde, porque a lei estava decretada. E ele tinha que cumprir aquela ordem, porque ele mesmo havia assinado. E ele manda Daniel para a cova dos leões. A Bíblia diz assim, que jogaram Daniel na cova e colocaram uma pedra em cima, e o rei colocou o selo dele em cima da pedra. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes covas são preparadas para mim e para você. Às vezes cavernas são preparadas para mim e para você. Pedras são postas,
selos são colocados, sentenças são firmadas, desejos são buscados contra mim e contra você. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele é tudo o que eu e você precisamos. A Bíblia diz assim, versículo 17, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença de Daniel. Você acha que realmente a vida de Daniel seria decidida por um decreto babilônico? Você acha que realmente é o seu funcionário, é o seu patrão, é o seu gerente, é o seu pai, é a sua mãe, é o governador, é o prefeito, é o vereador, quem mais? É o juiz, é o presidente que vai sentenciar algo a respeito da minha ou da sua vida? Você realmente acha que o Deus que tirou você do inferno, Ele não vai continuar cuidando de você? Você acha realmente que Daniel estava preocupado com o decreto de Dário, ou dos príncipes, ou ele estava preocupado com esse decreto aqui? Porque ele fez 3 coisas. Em seu testemunho, ele disse assim: Deus me olhou e me viu inocente, eu não fiz nada para com você, e eu creio. Foram 3 coisas que ele tinha como pilastras de livramento e de salvação. Eu sou inocente. Eu não fiz nada contra o rei, meu senhor, e eu creio. Nada contra Deus, nada contra os homens, e quanto a mim, eu tenho fé. Será que nós podemos dizer isso? Nada contra Deus, nada contra os homens, e quanto a mim eu tenho fé. Você prejudica alguém na sua vida? Você lesa pessoas, engana pessoas, decepciona pessoas? Existem pessoas que querem contar com um Deus fiel, que não são fiéis, elas não são fiéis. Como é que você quer prejudicar pessoas e contar com a fidelidade de Deus? A Bíblia diz que Daniel é lançado na cova dos leões. E quando ele chega lá, os anjos estavam lá. E os leões estavam de boca fechada. Leões famintos, de boca fechada. E ele próprio no testemunho diz: Deus fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite ali. E os leões junto com ele. Pastora, eu sou mais o Deus de agora. Como assim o Deus de agora? Pastor, o Deus de agora é diferente do Deus de Daniel. Como que é o Deus de agora? O Deus de agora é aquele que não me deixa ser lançado na cova. Pastor. O meu Deus é o Deus que me livra de tudo. É igual aqueles comprimidos para gripe, que passa na televisão, né? Você toma, diz que a gripe vai embora. Né? Meu Deus é assim. Eu falo com Ele, me livra de tudo. Tá. Seu Deus, então, se chama bem-estar. O nosso Deus não é um Deus que nos livra nos livra no. Ele não nos livra da cova, Ele nos livra na cova. Claro que algumas vezes nós temos alguns livramentos e não precisamos passar por algumas situações. Mas escuta, qual é o problema de permitir com que nós passemos por situações inadequadas se nós temos fé? Se nós cremos nele, qual é o problema? Só porque você passou, você não é vitorioso? Quem é vitorioso que não guerreia? Aí o crente que não guerreia fala: eu sou vitorioso. Que guerra você venceu? Nenhuma. Então você não é vitorioso? Você é um covardão? Não entrou nenhuma, não venceu nenhuma. Não foi apurado em nenhuma, não entende nada de batalha, não entende nada de fé, não sabe nada de oração. A Bíblia diz assim, no versículo 20:
Passou a noite e, chegando-se à cova, chamou por Daniel como voz triste, dizendo: já foi, não sobra nem poeira. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia porventura o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel responde lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Era a saudação que se dava ao rei. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Amém? Não me fizesse dano. O dano contra a minha vida, quem começa sou eu. O dano contra a sua vida, quem começa é você. A partir do momento em que você dá mais valor à tristeza do que à sua fé. Você dá mais valor ao seu problema do que à sua fé. À sua aflição do que à sua fé. Só porque você está passando por problemas, você fica abatido, você fica triste, você fica desanimado. Você não consegue mais ter paz. Nós somos dependentes circunstanciais. Nós temos que nos livrar dessa praga e dessa peste. Por quê? Porque quem governa sobre nós é Deus. Não importa se você está com saúde ou doente, não importa se você está aflitivo ou em paz, você está com Deus. Isso tudo é passageiro. Passa. É isso que nós temos que entender. Ele diz: o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões e não permitiu com que eu sofresse dano. Por quê? Porque o dano que começa sou eu. Quando eu resolvo não crer, não confiar, quando eu resolvo temer, quando eu resolvo desacreditar, você está danificando a sua alma. Porque Deus permitiria que aqueles leões tirassem um fio de cabelo de Daniel, se Daniel era um homem que não havia feito dano nenhum à sua fé. Aí ele continua dizendo assim, presta atenção nisso, versículo de número 22... para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Eu não pequei. Olha para o seu irmão e diga: não peque. Tudo que o diabo quer é que você peque. Não peque. Segunda questão: também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não cometa erros com o seu próximo. Não ultrapasse o seu limite. Seja uma pessoa correta com os relacionamentos que você tem. Daniel preservava 3 coisas. Primeiro, não tinha pecado, inocência. Segundo, não cometeu delito contra ninguém. Terceiro, ele diz assim: então, ó rei, versículo 23, o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque olha para o seu irmão e fala: você crê em Deus? Nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. Vou ler um versículo para você, que uma das pessoas que mais teve inimigo, acho que nessa terra, Davi, ele escreve assim: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Davi escreve isso no Salmo 57. Cavaram uma cova para mim, procuraram o momento que eu estava abatido, mas os meus inimigos que cavaram, eles mesmos que caíram nela. Tudo o que fizerem planos para você vai virar-se contra ele. Por quê? Porque você é vingativo, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Por quê? Porque Satanás não fica sem presa. Se ele não tem você, ele vai ter o outro. Ele não fica sem destruição. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus é fiel. Todos aqueles que tentarem te prejudicar, eles mesmos cairão. Por quê? Porque você tem dono. Você tem dono. Tem alguém que te defende. Tem alguém que preza pela sua preservação, integridade física, emocional e espiritual. E esse não é nenhum Dário da vida, não. Não é nenhum gerente de banco. Não é nenhum colega com o nome famoso, não. Esse aí é Jesus Cristo. Tem gente que diz assim: eu conheço fulano. Você conheço fulano, com coisa que fosse grande coisa.
Dário era o rei e ele não conseguiu livrar Daniel. Presta atenção nisso. Para de ficar se bancando. Esse é um amigo de fulano. Eu sou amigo do gerente do banco. Eu sou amigo de fulano. Sou amigo de Beltrano. Aquele lá é minha amiga. Aquele doutor é meu. Para com isso aí. Nós temos que ter um amigo, Jesus Cristo. É nele a nossa confiança. Dele vem a nossa confiança. A palavra do Senhor diz assim: que ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Se você não crê, você não consegue permanecer. Você precisa crer, confiar. E quem foi que se tornou o café da manhã? Porque os leões ficaram sem o jantar, né? Agora os leões iriam ter um café da manhã. Quem foi? É um café da manhã até gordo, né? Todos os que se levantaram contra Daniel e todas as famílias deles. A Bíblia diz assim, em versículo 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. E aí o rei escreve aquele edito. Vamos ler de novo, que isso é maravilhoso. A própria boca do rei, versículo 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de... Fala o teu nome. Porque Ele é o Deus... Diga mais alto o teu nome. Diga mais alto seu nome. É o seu Deus que é grande. E Ele diz assim: tremam perante Ele. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. Muito maior que o meu decreto. Muito maior que as leis da Babilônia. Que as regras do Brasil. Que as leis do Brasil. Aí ele diz assim: Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões, amém? Ele salva, Ele livra, Ele abençoa. Por quê? Porque Daniel cria nele. Temos que ter fé, confiança, acreditar. Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. A dor vem e você diz eu creio. A aflição vem e você diz eu creio. A adversidade vem e você diz eu creio. E você não diz da boca para fora não. É porque o que você sabe fazer é crer. Imaginou eu sem a minha fé? Você sem a sua fé? Estaríamos desnudados. Você imaginou arrancar sua roupa aqui agora perto de todo mundo? Você não ia ficar muito envergonhado? Ia ou não ia? É a mesma coisa um crente sem fé. Ele fica envergonhado diante da adversidade, envergonhado diante do problema. Eu tenho fé, você tem fé para quê? Para que nós nos posicionemos. Que tal fazermos aqui agora uma semana de orar 3 vezes ao dia? Quem aqui concorda? Vamos votar? Vamos fazer um voto de orar 3 vezes ao dia? Amém? De manhã, de tarde, de noite, colocando a sua vida para ser liberta, colocando diante do Senhor aquelas agruras, aquelas situações que têm tirado o seu tino, aquelas brechas, aquelas flechas, dardos inflamados de Satanás, aquilo que às vezes tem te balançado, aquilo que às vezes tem te deixado meio débil. Vamos ficar de pé? Eu quero que você fale agora, pense antes de falar. 3 situações que você vai colocar diante de Deus. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. 3 situações que você precisa vencer de um ataque maligno. Aquilo que te desbarata, aquilo que te deixa frágil, ou seja pecado, ou seja brecha, que você precisa vencer. Feche os seus olhos, pense em 3 orações. Você vai fazer de manhã, de tarde e de noite. Eu escolhi as minhas, escolha as suas agora. 3 assuntos que você vai falar. Um assunto de manhã, um assunto de tarde e um assunto de noite. Assunto de vitória, que você precisa vencer nessa área aí. Assunto que você precisa colocar por terra, desbancar hostes da maldade. 3 assuntos, um de manhã, um de tarde e de noite. Já escolheu? Amém? Então feche os seus olhos. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E põe ela assim, junto do seu coração.
Senhor, a tua palavra diz que o inferno não pode com a tua igreja. Nós somos um aprisco, cujo dominador, governo, autoridade é do que é sempre eterno, é do que é o Emanuel, o verbo vivo, a água viva, o pão da vida, a videira verdadeira, o alfa e o ômega, o muro contra a tempestade, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Santo, é aquele que os anjos criaram um novo cântico, é aquele que comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação, e os constituístes como reis e sacerdotes, é aquele que tem o domínio e o governo, e que expõe principados e potestades, é aquele que entra no território do valente e maniata o valente, rouba tudo aquilo que lhe pertencia. Oh Deus, nós cremos em Ti e em nome de Jesus Cristo, 3 assuntos, Deus, que tem acometido a nossa vida estarão diante de Ti, de manhã, de tarde e de noite. 3 assuntos que serão lançados em tua presença. Eu e o teu povo estaremos colocando de manhã, de tarde e de noite, de joelhos orando Deus e clamando em batalha espiritual contra miríades, principados e potestades. Então, em nome de Jesus Cristo agora, eu te peço uma abertura da terra para o céu, para que essas orações venham combater domínios, governos, hostes, principados da maldade. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu povo protegido, guardado pelo teu sangue, coberto, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, eles entrarão nas regiões celestiais e falarão com o Deus dos céus e da terra e clamarão por suas bênçãos e vitórias, por suas famílias, por suas vidas, por seus assuntos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que não há decreto, que não há sentença contra a nossa família, contra as nossas vidas e os nossos assuntos, que perdurarão ou prevalecerão contra a nossa oração que é feita no Senhor, contra o afinco das nossas vidas, contra a determinação que temos em teu Espírito Santo, que é o nosso paracleto ajudador. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você levante a sua Bíblia agora para o alto com a sua mão direita e você diga assim: não há hostes, miríades da maldade que prevalecerão contra o domínio e o decreto do meu Deus para com a minha vida. Meu Deus decretou me abençoar e isso vai acontecer, e em nome de Jesus eu estarei diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor venha derrubar todo governo, todo decreto, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém?